Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao 44º encontro do Diário do Romance, o penúltimo encontro. A gente já vai chegando aos finalmentes, a gente já vai chegando num cume, num ápice das nossas conversas. O Diário do Romance é a interlocução, a conversa, a troca de experiências sobre um dos gêneros que é um dos mais desafiadores entre os gêneros literários, que é o romance. A gente conversa aqui sobre O que Falta para Nascer, que é uma obra contemplada com uma bolsa de criação literária da Secretaria do Estado da Cultura de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Fico muito feliz que vocês estejam aqui no nosso penúltimo encontro. Bom dia a todos. E bom, eu queria começar compartilhando uma experiência muito maluca. Olá, Cíntia! Para as pessoas que estão chegando agora e para as pessoas que assistiram ao vídeo gravado. Gente, não se esqueçam de se inscrever, escritacriativa.net.br, para receber as novidades do nosso canal, tá bom? Olá, Rafael, olá, Dênia, olá, turma, tudo bom? Bom, eu tenho uma coisa aqui para mostrar para vocês. É o original impresso, é a penúltima versão do original, da primeira versão, na verdade, é a penúltima revisão, né? Olá, Mi, tudo bom, Larissa? Tudo bom, Cileide? E é uma emoção imprimir isso aqui, porque é a primeira vez que eu vejo o meu próprio texto no papel, né? Então é isso, a gente vai escrevendo no caderno, no computador, mas imprimir, eu não tenho impressora em casa, então eu mando imprimir. Eu acho que impressora em casa é sempre uma confusão, seca a tinta, enfim, eu acho um negócio meio estranho, que ainda não funciona, assim. Olá, Brito, tudo bom? Então eu imprimi para fazer uma última revisão antes do envio para a Secretaria do Estado da Cultura. Na segunda-feira vocês vão acompanhar isso. Na segunda-feira a gente vai ter o último DR, o DR de número 45. A gente vai ter olá, Marcos, olá, Brito, olá, Alain, olá, Silvio. A gente vai ter a nossa última conversa, que vai ser hoje é dia 21, né? 21 de outubro, 22 de 24 de outubro. A gente vai terminar, eu tenho que entregar o original dia 28 de outubro. E foi uma emoção tremenda, assim, dá aquele frio na barriga, muito grande. E é engraçado porque eu não consegui me conter, né? Normalmente antes do... Olá, Simone. Olá. Eba. Eu não consegui me conter e normalmente antes da aula da quinta e da segunda, eu dou uma descansada, porque segundas e quintas eu dou aula até às 10, é bastante aula e eu acordo cedo, então normalmente eu dou um descanso, um respiro no meio da tarde, mas não consegui, porque eu tinha isso aqui na mão e eu comecei a ler, né, um pouco com um pouco de ansiedade, um pouco de nervosismo, falei, meu, será que tá bom? Será que eu vou gostar? e, e eu li os dois primeiros capítulos, revisando, claro, ó, vocês vão ver, tem anotações, tem coisa que tira, tem coisa que põe, mas me caiu uma ficha, assim, me caiu uma consciência muito maluca, que é de que eu finalmente tô escrevendo, eu tô publicando um romance, que é o romance que eu gostaria de publicar, né? Mas os outros romances não são bons. Não, acho que são bons, foram finalistas de prêmios, ganharam bolsas, foram muito elogiados, saíram no jornal, mas esse romance aqui é um pouco, é uma virada, para mim é um divisor de águas muito grande, e eu comecei a ler, comecei a ficar empolgado, né? Muito empolgado, meio feliz, falando, caramba, caramba, cheguei! cheguei! E
E é muito maluco, né? Porque aí, pô, eu continuei lendo, super feliz, deixei um recado para uma amigona minha, falando isso, uma amigona que era amiga originalmente do meu irmão e que eu conheci no meu lançamento em 2007 do Estado Vegetativo, que foi o meu primeiro romance, que foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, e, e ela acompanhou todo esse processo, né? Ela super apostou, né? Muitas vezes os nossos amigos apostam com mais convicção que a gente, porque eles não estão passando pelas inseguranças que a gente passa. Insegurança é uma coisa muito comum. Mas aí, sei lá, você olha o outro à distância e fala, bom, ele está no caminho, ele está fazendo, ele está construindo, está melhorando a cada dia, está criando confiança, está criando autonomia, está se estruturando, está lendo, está lendo, está lendo, né? E eu falei para ela, falei, olha, eu acho que foram 12 anos de publicação e muito mais de escrita, né, para chegar aqui. Na verdade, é essa a sensação, né? De que essa consciência, de que essa construção, de que essa liberdade que eu construo aqui dentro levou muito tempo para ser realizado, né? E claro que houveram muitos ápices, né? Houveram muitas culminações, houveram grandes momentos de felicidade. E é claro que de repente daqui a um ano com esse livro publicado, eu falei, ai, mas nossa, mas tal coisa ou qual coisa vão me incomodar, né? Aliás, isso acontece, né? Ah, nossa, não me identifico mais com esse romance, né? Isso não me acontece, na verdade, desde Os Amantes da Fronteira. Os Amantes da Fronteira é um romance com o qual eu ainda me identifico, eu publiquei há 2 anos, né? Os outros anteriores eu gosto, mas eu sinto que ainda estão num caminho de maturidade, né? Tanto o Estado Vegetativo, Subitamente Agora, o, o documentário, que é uma obra bem experimental, que é uma obra exploratória. E eu passei essas últimas 24 horas num estado de excitação muito grande. E é engraçado porque a gente precisa baixar o estado de excitação para conseguir ler depois melhor, né? Eu consegui dormir só 5 horas essa noite, fiquei, enfim, tinha que ir fazer um negócio meio burocrático hoje de manhã, essas coisas de empresa meio chatas, né? Que nós artistas somos um pouco avessos é, e eu, enfim, dormi só 5 horas e eu acordei e falei, não é o momento de ler o texto porque eu dormi 5 horas, né? Então eu tenho muito essa consciência, assim, de que se a gente dormiu pouco, a gente não vai estar no melhor juízo. Se a gente tiver com uma baita de uma excitação, né? Uma baita de uma empolgação, também a gente não vai, oba, oba, ô Tino, ô Micheline, tudo bom? Olá, Everaldo. A gente não vai estar no nosso melhor juízo, né? Nosso melhor juízo não é nem aquele em que a gente está apaixonado por nós mesmos, nem aquele que a gente está negando a nós próprios, achando que é tudo uma porcaria, que nós não prestamos, etc, etc. Né? Não é nenhum dos dois, né? Mas de qualquer maneira eu fiquei muito feliz. Eu consegui reconhecer isso, eu vi que realmente um personagem está muito diferente do outro personagem, isso é muito bom. Eles estão muito marcados pela linguagem, muito diferenciados pela linguagem. Isso é uma conquista tremenda de conseguir 5 horas. Para mim não é, tá, Tenório? Eu preciso dormir de 7 a 8 horas, cara. É, é isso. Eu trabalho aqui, eu dou aula, mas dou aulas à noite, enfim. Eu acredito muito no poder do sono, sabe? E aí eu saí hoje de manhã, por coincidência, encontrei um grande amigo, um grande escritor, o Julian Fuchs, na livraria, e eu estava com 2 livros debaixo do braço que eu comprei deliberadamente para comemorar, né? Porque escritor também comemora com cerveja, comemora sozinho, comemora pensando no futuro, fazendo planos, e também comemora comprando livros. Então eu comprei Os Fatos, uma autobiografia de um romancista, do Philip Roth, da Companhia das Letras. Na verdade, os 2 livros são da Companhia das Letras. Estou pagando pau aqui para a Companhia das Letras. E gosto do Roth. Ele é um grande romancista. Ele tem a qualidade média dos livros dele é alta, né? Para um cara que escreveu mais de 20 livros, sei lá, mais de 30 livros, eu acho. É impressionante. E comprei também a parte 2 dos diários da Susan Sontag, né? Que são os diários de 64 a 80, que são as reflexões dela. É uma grande ensaísta, uma grande pensadora. E comprei assim, feliz, sabe? Para comemorar.
E a Helena Ferrante, pois é uma febre, né? É a febre Ferrante. Eu fui para a Europa, Espanha, Barcelona, Berlim, todo mundo fala de Helena Ferrante. Aqui no Brasil, todo mundo fala de Helena Ferrante. Está sendo uma febre. Eu comecei a ler e confesso que não achei, sei lá, me pareceu um romance feminino, mas num ponto em que eu não me interessei muito, né? Existem muitos romances femininos que me atraem pra caramba. Por exemplo, a Alice Munro, pra mim ela é uma romancista feminina em muitos aspectos, né? E universal. Não tô tirando isso aí, obviamente, tá? Agora, a Helena Ferrante fala sobre amizades entre mulheres e tal, que eu acho que é um fenômeno incrível, né? E parece que duas vozes muito fortes. Tem uma personagem muito forte no livro, uma personagem que se realiza, que se concretiza nos seus sonhos, a outra não consegue. Parece que é um pouco essa a divisão, essa história. E é uma tetralogia, e tem toda essa coisa de qual é a identidade. É uma autora que prefere não se revelar, e eu admiro muito isso, né? Como diria o Bob Dylan, success. Success, que é tipo, o sucesso é um saco também. Então acho que ela se preserva um pouco dessa fama total, desse sucesso tremendo, um pouco pelo anonimato, e eu acho que isso é uma coisa bem saudável de se fazer. Fechando parênteses da Ferrante, eu queria conversar um pouco sobre uma das perguntas que surgiu ontem na oficina que eu coordeno no Sesc Ipiranga. Uma pergunta que eu achei muito pertinente e que eu achei que foi muito propositada e sobre a qual a gente vai discutir hoje, que quando é que a gente sabe que a gente chegou no ponto final? Não é? Quando é que a gente sabe... Você já leu, Simone? O que você acha? Quando é que a gente sabe que a gente terminou um livro? Quando é que a gente finalmente escolhe abdicar da continuação, né? Abdicar de continuar escrevendo, 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 porque a procura da palavra perfeita é uma procura quixotesca, é uma procura infinita, é uma busca que não termina nunca. Mas chega um momento que a gente simplesmente interrompe essa procura e fala, não, tá bom. Inclusive um amigo meu, um grande escritor, um poeta, Diogo, ele comentou, ele está fazendo oficina, ele falou, eu por exemplo, estou escrevendo não li ainda. Não, vale muito a pena, é viciante, Simone. Bom, todo mundo que eu conheço que leu, com exceção de mim, é viciante. É... Ai, peraí, falhou. E o Diogo comentava, bom, eu tô escrevendo um livro e tem um lugar ali que é um buraco. E eu sei que eu não tenho capacidade de preencher esse buraco. Eu sei que tem uma falha aqui na prosa ou na poesia. Né? E eu não tenho capacidade agora de preencher essa falha. Aí eu falo, bom, das duas, uma. Né? Ou você reconhece que você vai entregar com a falha, e às vezes é legítimo você entregar com a falha, né? Ou você reconhece que esse é uma produção que vai levar muito mais tempo do que você imaginava. Então esse livro vai levar 20 anos para ser publicado. E claro que isso não impede de você ir escrevendo outros nesse meio tempo, né? De você escrever e publicar outros nesse meio tempo, né? Existem livros nossos que levam 20 anos, né? Existem livros que levam, sei lá, 3 meses, né? Eu acho que os tempos dos livros são os livros que vão dizer, né? Felizmente, esse meu projeto não é um projeto que eu encontro num estado bastante avançado. Eu achei que eu pudesse ter mais 6 meses de trabalho e tal. Não, esse projeto é um projeto que eu acho que já está chegando mesmo, já está chegando, né? Na segunda-feira a gente vai falar sobre o e agora, né? O que fazer, quais são os procedimentos, que procedimentos tomar depois de você ter um original pronto, né? A primeira versão, né? Qual que é o procedimento da primeira versão à última versão antes da publicação, né? Quais são as etapas que você deve realizar, né? E quais as etapas que eu vou realizar pessoalmente, e contar um pouco das razões pelas quais eu escolhi essas etapas. Ah, Thiago, tem etapas? Sim. Não basta publicar para tornar público. A gente quer que a nossa obra, se a gente realmente acredita nela, alcance o mundo. Uma hora
gente abandona o projeto porque tem prazo. Claro, tem um prazo, porque para o cliente está ótimo, mas a gente poderia mexer. Mas o cliente somos nós, né? Isso me lembra que Cervantes fez uma pausa de 9 anos, se não me engano, na escrita do Don Quixote. Entre um livro e outro, Silvio, ou dentro de um mesmo livro. Eu acho que ele escreveu o volume 2 um pouco pela demanda popular, porque se tornou muito famoso. E surgiram inclusive apócrifos, né? Filmes, versões piratas e falsas, e falsas versões de Quixote, do volume 2. Tá? Mas antes que a gente possa, fechando esse longo parênteses sobre o nosso último encontro, que vai ser na segunda-feira. Mas vai ter mais, tá, gente? Vai ter mais, as coisas vão continuar. A gente tem um seminário online de escrita criativa, que agora em novembro, que são 15 palestras gratuitas, com grandes escritores da prosa brasileira. Você tem Márcia Tiburcio, tem Julian Fuchs, você tem Bruno Zeni, você tem Tarso de Mello, você tem grandes escritores falando sobre escrita, dando dicas preciosas, até uma Guedes, Paloma Vidal. A gente ganhou prêmios, gente que está fazendo novela na Globo. Pois é, esse pessoal esteve aqui em casa gravando. A gente gravou com 2 câmeras, com puta áudio. É um puta material riquíssimo. Isso em novembro, ou seja, a gente não vai parar de entreter vocês e de enriquecer um pouco a formação, tá bom? Muito a formação, aliás. O que a gente estava terminando de falar, né? Qual é o momento que eu devo dizer basta, né? Eu acredito que a gente não termina um romance, a gente termina um ciclo, né? Cada romance, cada grande obra da nossa vida é compreendido em um ciclo da nossa vida. E muitas vezes a gente termina o romance. Não, Simone, não. Não é só para quem está no curso online. Quem está no curso online já tem o acesso gratuito, vitalício, pode assistir quantas vezes quiser. Mas isso tem como bônus. Mas o seminário vai estar disponível durante uma semana, naqueles horários específicos, como uma palestra comum. Você vai na palestra e assiste, só que no caso é virtual, você pode assistir da sua casa. Então, a palestra do fulano vai ser na segunda às 9 horas, a palestra do Beltrano vai ser segunda às 14, às 16, da Márcia Tiburi acho que é na terça, às 16. E aí, se você por acaso perde um horário, se você quiser adquirir o pacote completo das palestras, você paga um valor e aí você tem acesso também vitalício, tá bom? Bom, gente, a questão é que a gente termina ciclos, a gente não termina romances. E muitas vezes, quando um ciclo se encerra, os nossos interesses mudam. Os nossos interesses, eles passam para outro lugar, né? Quando o nosso interesse migra para outro lugar, o romance ele deixa de ser legal. Aí, Rafael. Ele deixa de ser fundamental para a gente. Então, muitas vezes, existem romances que a gente perdeu, né? Que, sei lá, marcou bobeira, né? Deixou passar, sei lá, com 23 anos eu queria escrever lá um livro de contos XYZ. Durante 2, 3 anos essa ideia me interessou. Depois de 3 anos essa ideia me desinteressou. E aí já não dá mais para escrever o livro. Porque o interesse caiu, o interesse desapareceu, o interesse se dispersou, se apagou, né? Então, o que acontece é que a gente tem que aproveitar essas janelas da nossa vida, essas janelas do nosso tempo que são temporárias, como tudo, né? E que se encerram, né? E que viram outra coisa. Beleza, pode ser que aquele romance dos seus 23 aos 25 não era para ser escrito mesmo, né? Era para você ter aproveitado outras coisas. Mas se você tem vontade de ser um romancista, não perca a onda dos seus ciclos. E eu queria também dizer uma coisa, porque eu acho que tem alguma especificidade aí a comentar, e que muitas vezes um romance ele abarca 2 ciclos, né? Por exemplo, você está no meio do processo de escrita de um livro e acontece uma coisa muito, muito forte, muito importante na sua vida, que, por exemplo, a perda de uma pessoa muito querida. Isso aconteceu no meu livro, no Que Falta para Nascer, né? E eu assumi para valer o meu romance depois de ter perdido essa pessoa muito querida, né? Tinha a ver diretamente, tinha a ver com Berlim, tinha a ver com Dionísio? Não, mas
a experiência da morte é sempre uma experiência de vida também, né? E é quase como, acho que cada um desses chacoalhões da vida nos lançam para frente, nos lançam para o presente, para a gente assumir de uma forma mais intensa as coisas que a realidade nos propõe. Não é? Olá, Ariana. Olá, Alan. Mais do que escrever, parece que é uma arte sentir que encontrou-se o tom e parar e deixar de decantar o processo. E, de fato, eu acho que o que dá unidade, muitas vezes, para uma voz de um romance é a nossa voz em determinado tempo da nossa vida, é o nosso estilo em determinado momento dessa biografia que é nossa. E eu acho que um dos momentos mais férteis da nossa vida é quando a gente não sabe exatamente que ciclo que é o nosso. A gente está lá perdido, a gente foi dando corda, né? Eu usei essa metáfora ontem, eu gostei dessa metáfora. A gente está lá, a gente saiu da nossa nave espacial, a gente foi dando corda lá para o tubo de oxigênio, foi dando corda, e aí de repente a gente vê que a espaçonave está lá longe, a gente já não sabe mais para onde a gente está indo. Esse, muitas vezes, é um dos momentos mais férteis que a gente pode ter, tá? É um dos momentos de incerteza, né? É um dos momentos de antigravitacionais, onde você não sabe, parece que você perdeu o fio, né? Na nossa juventude a gente tinha, às vezes, algumas certezas, e aí a gente vai perdendo um pouco isso. E quando a gente tenta resgatar, você pensa, não, mas eram também certezas muito estanques, né? Não bastavam. Então tá bom eu estar flutuando no espaço. É positivo, é vantajoso, vale a pena. E por fim, para terminar a nossa conversa de hoje, eu queria recomendar uma obra do Ricardo, sobre a qual eu me debruço em algumas das discussões que a gente faz em oficinas, que é o Formas Breves, tá? Muito difícil de encontrar, está super esgotado esse livro, mas eu acho que vocês acham um exemplar em português no estante virtual a R$ 150, ou a versão Kindle pela Companhia das Letras também, eu acho que está a 20 e poucos reais, alguma coisa assim. E aí ele se questiona sobre o fim do livro. O que dá? Porque o fim de uma obra é a costura do sentido de existência para essa obra, né? O fim de um livro é o sentido de existência para aquele livro, né? Então é a costura, é o fim que dá sentido à vida. É a morte que confere algum entorno, alguma circunscrição à nossa existência. Eu sempre achei que não estava pronto para escrever o livro e venho buscando cursos de escrita para me aperfeiçoar e encontrei a confiança conhecendo o trabalho do João Correia e sua, Thiago. Puta, que legal. O João é incrível, cara. O João tem um puta trabalho de fotografia, de viagens e pesquisas literárias. Ele é um grande autor de não ficção. Muito bom mesmo. Acho que você está... legal. Que bom que você encontrou esse fio, Edson. Tem um trecho que eu mandei por e-mail para vocês, da Flannery O'Connor. Quem não recebeu, se inscrevam no escritacriativa.net.br. O nome do autor é o Ricardo Piglia, é o mesmo autor de O Último Leitor, que é um baita livro também de ensaios. E ele vai falar um pouco dessa ideia, né? Ele cita a Flannery O'Connor, que é uma romancista que falou, eu tenho uma tia, essa Flannery O'Connor disse, eu tenho uma tia que para ela o fim de um livro acontece sempre quando alguém casa ou quando alguém morre, assassinado, de preferência, né? As histórias terminam só quando alguém casa ou quando alguém morre, né? E que ela conta uma história em que ela... Aliás, vocês podem encontrar também as obras completas dela pela Kozak Naif, por enquanto, os contos completos da Flannery O'Connor. E tem um dos contos que é esse, que é um vigarista que casa com uma menina meio bobona, e a mãe quer se livrar da filha bobona, e o que acontece é que o cara se casa com ela para ficar com a grana e abandona ela num quarto de hotel em beira de estrada, né? E essa tia leu essa história e falou, mas cadê o final? Eu quero saber o que vai acontecer com essa menina, né? Para ela, ou seja, para essa tia, essa história teria que ter uma continuidade, né? E como que a gente chega num fim, né? Porque eu acho que existem vários sentidos de fim, num conto, num romance. O fim pode terminar como uma ambiguidade, uma continuação, uma abertura. Um fim né, o fim clássico é aquele do desenlace, da resolução. Nesse vídeo tem uma baita fala do Mutarelli sobre a sensação de terminar um livro. Ah, que legal. Cliquem lá, gente. O Rafael
Aliás, o Rafael está participando das oficinas ali no Sesc. Vou assistir depois também, Rafael. Boa. Obrigado, viu? É um pouco o fim do relacionamento, né? Qual que é o fim do relacionamento? Qual o momento que a gente chega e fala, putz, sei lá, né? Você continua, você não continua. A pessoa pode facilmente falar, o amor acabou, né? No documentário que eu fiz com a minha família, minha irmã fala sobre a separação dos meus pais, isso está lá no documentário, não é segredo, e ela fala assim, o casamento terminou porque o amor acabou. E é muito engraçado porque as pessoas que assistiram ao filme falaram, nossa, não, eu discordo, o amor entre eles não acabou, né? Então, muitas vezes o desenlace de uma história amorosa tem muito a ver com o desenlace de uma história literária, né? Que é um esgotamento, um esgotamento da matéria, né? Ou uma suspensão para uma outra coisa, né? Para uma continuidade que se define de outras formas, sob outras regras, né? Sob outros registros, né? Então as pessoas falam que as pessoas se separam também porque elas mudam, né? Elas mudam e se distanciam, se afastam umas das outras. É triste isso, né? Falar do fim. Mas, ao mesmo tempo, é sempre a ideia de uma continuidade, né? Os fins acontecem e a gente tem que não ficar pensando neles a todo momento, mas a gente tem que saber que eles existem, né? Existem aqueles autores que sempre estiveram no fim das histórias, eles sempre habitaram o fim, né? Tem uma história, por exemplo, do Fernando Pessoa, que o Fernando Pessoa era um cara que tinha muita consciência da mortalidade, né? É uma metáfora muito louca, que normalmente a gente nasce como quem desembarca de um trem, né? Como quem sai e conhece a cidade, vai pro hotel, e almoça, e vai pro coreto, e namora na praça, e anda de mãos dadas, não é? E é isso, namora, participa de festas e se aproximando da morte volta para a plataforma da estação de trem, embarca e vai embora, né? O Fernando Pessoa era aquele sujeito que desembarcou na estação de trem e nunca desfez as malas, né? Ele sempre ficou com as malas prontas na plataforma, né? Ou seja, ele sempre esteve naquele limiar entre o nascer e o morrer, né? E a sua produção literária, muitas vezes condenada por muita gente, porque tem gente que fala, não, mas espera aí, Fernando Pessoa é um consenso. Não é um consenso. É justamente ele não sair para a cidade, para o vilarejo, não viver, não, às vezes pode ser um grande motivo de crítica, né? Credo, Juarez, só de ouvir isso já me enche os olhos de lágrima. No livro, o narrador conta o fim da história, o que deixa o livro leve para terminar sem dever nada. E, de fato, a estratégia de contar o fim da história no começo do livro é uma maneira de criar uma circularidade para o livro. É uma estratégia muito recorrente no cinema, na literatura, no teatro, nas obras em geral, que constrói uma ideia de fim e de começo como um encontro no mesmo ponto, né? Nesse sentido, existe uma identidade entre nascimento e morte. Meus queridos, essa história poderia continuar, mas a gente tem um fim, que é um fim marcado para todos os dias, para todo meio-dia, né? E a gente está chegando ao final. O ponto, mas não é o ponto final, né? É um ponto. O ponto final vai ser na segunda-feira, no ponto final dos DRs e a continuidade para outros momentos. E a gente vai aqui passar esse final de semana elaborando este luto. E eu vou sentir muita saudade de vocês, desses encontros. E vou ficar ansioso para criar novos espaços que a gente possa construir juntos, tá? Muito obrigado. Eu não tomo como garantida a atenção de vocês, por isso eu me esforço para fazer valer cada minuto desses nossos encontros. Sempre acaba, o para sempre sempre acaba. Valeu Simone, valeu Juarez, valeu Alain, Micheline, Silvio, Bruna, Tina, Rafael, Brito, todos vocês, gente, que é bastante gente que entra e sai da sala também e que vai assistir depois. Leonor, que disse que ontem que assistiu a todos os DRs também, que não perdeu um DR ao longo desses últimos encontros. Vitor, querido, um grande abraço para vocês, bom fim de semana e vamos trabalhar, vamos escrever, tá bom?
Larissa, o Edson, valeu!